Olá! Assim como o Alzheimer, a doença de Parkinson tem sido muito difundida pela mídia. A doença de Parkinson é uma doença neurológica, crônica e progressiva que acomete a parte do cérebro responsável pelos comandos motores. O tremor é o sintoma inicial e mais comum, que pode acometer as mãos, os pés e o queixo, e está presente em 70% dos casos. Esses tremores, eles podem se agravar com a fadiga ou ansiedade. Então, antes de começar qualquer atividade, é necessário respirar fundo, ter tempo, não ficar ansioso e quem está cuidando, não apressar a pessoa. Por acometer a parte responsável pelo controle motor, algumas atividades do cotidiano, elas se tornam realmente mais delicadas e mais trabalhosas. Por exemplo, fechar uma camisa de botão. Imagina um movimento fino, pequeno e preciso que se tem que fazer para fechar uma camisa. Então, o orientado é usar camisetas, camisas e, se for necessário, camisa com botão que tenha velcro para facilitar com que a pessoa consiga se vestir sozinho. Os sapatos também precisam ser mais leves, com poucos ou nenhum fecho e preferencialmente de colocar o pé, não de amarrar. O espelho pode ser um grande aliado nesse início. Providencie um espelho que consiga mostrar, refletir a sua imagem de corpo inteiro. Ajudará muito na hora de se trocar, tanto para colocar a roupa quanto para calçar os sapatos. O tremor é muito sentido na hora das refeições. O garfo treme, a comida não para. Então, se você é destro e usa o garfo com a mão direita, no pulso direito coloque o pezinho. O peso vai ajudar a diminuir os tremores. Existem também no mercado garfos, facas, talheres que têm o cabo com peso e um cabo mais grosso, o que ajuda também na hora de realizar o movimento. Esse princípio também é seguido para as escovas de cabelo e as escovas de dente. É possível manter a rotina diante da doença de Parkinson. E tudo é possível, basta querer. Então, esse vídeo, mais uma vez, da Silvia Camila, técnica da Home Angels, dessa vez falando sobre Parkinson. E a Beth Simões também, da Home Angels, só que aqui de Atibaia, está com a gente mais uma vez. Esteve semana passada falando sobre Alzheimer. Como eu falei, a gente teria um programa inteiro para falar, que é um tema super vasto, né? Enorme, cheio de detalhes, cheio de orientações que a gente pode passar, enfim. E aí eu queria falar hoje sobre o Parkinson, porque são duas vertentes aí na melhor idade, vamos dizer assim, né? Sim, que as pessoas às vezes confundem. Qualquer coisinha já acha, esse aí tem Alzheimer. Esse aí a gente já logo põe um rótulo na pessoa e um diagnóstico, né? Sim. Sem nem saber direito, é o que a gente ouve falar. Então, eu queria que você hoje falasse, então, complementasse o que a Silvia Camila falou sobre o Parkinson e sobre esse papel do cuidador, que é fundamental para a família, para a organização familiar, para o próprio paciente ficar assim dentro de um conceito, né, a melhor maneira que ele pode viver esse momento, né, dentro dessa problemática. Sim, é tanta coisa, né, Beth? Sim, com A certeza. gente fica assim querendo falar de tudo. E não dá. Mas vamos lá. O Parkinson, assim, como a gente tinha comentado do Alzheimer, o Alzheimer ele causa a morte das células cerebrais, mas na parte cognitiva. Tá. Né? Quando a gente fala de Parkinson, a gente está tendo uma degeneração, tá, nas células também do cérebro, só que numa parte do cérebro que compromete a parte motora. Tá. Né? Então, o que a gente vê numa pessoa que tem a doença de Parkinson? Os sintomas, o primeiro sintoma, e aquele que as pessoas mais conhecem, são os tremores, tá, né? O balançar da mão, as pernas. Mas ele começa a ter um enrijecimento também muscular, então ele começa a ter uma marcha mais lenta, ele começa a andar mais devagar, ele tem dificuldade para se alimentar, para os seus cuidados de higiene, tomar banho, escovar os dentes, pentear o cabelo. Mas isso tudo é bem progressivo, assim? Ou é um tempo curto não, isso já se crônico instala? E de evolução gradativa. Hoje tem medicamentos que Sim, espaça isso aí. exatamente. Existem medicamentos, existem procedimentos cirúrgicos, todos para ter o controle dos sintomas que vêm da doença. Tá? Agora, além desse tipo de tratamento, o que acontece são os recursos que a gente usa no dia a dia para que essa pessoa consiga viver
de uma forma com qualidade, mesmo tendo a doença de Parkinson. Tá? Então, assim, a Silvia comentou no vídeo algumas técnicas para facilitar. Então, assim, evitar coisas que dificultem, não usar cadarços em sapatos, né? Procurar velcro nas roupas para facilitar, os utensílios para alimentação adequado, para que ele possa se manter independente com autonomia por mais tempo. Né? Esse é o objetivo. Adaptar mesmo, né? Aquela realidade que agora faz parte da vida dele, mudou. Exatamente. É que a gente fica esperando, isso aí vai voltar. Não, não vai voltar. Exatamente. É uma nova realidade, é um novo momento, uma nova fase. É aceitar, porque assim, a pessoa que tem muitas vezes, ela se sente incomodada com os tremores que ela tem, tremores em mãos, tremores às vezes na própria cabeça. Então, assim, a pessoa precisa entender o que é essa doença e aprender a viver com ela, porque ela vai viver com ela às vezes muitos anos e vai tendo uma evolução do quadro que vai tendo cada vez mais dificuldade nas suas atividades diárias. Porque o Alzheimer, ele tira essa realidade, né? Essa noção um pouco de realidade. E o Parkinson não, a pessoa do cognitivo, ele se mantém lúcido, com essa parte motora. E por isso eu acho que gera essa revolta, às vezes, da pessoa, né? A dificuldade é um pouco maior, né? E apesar que, em alguns casos, a gente tem associado mais para frente, o quadro de demência também, uma porcentagem dos casos com Parkinson. Mas, na grande maioria das vezes, está ligado realmente só à parte motora, que vai ficando cada vez mais dificultada. E o papel do cuidador, nesse caso, do Parkinson? Então, o cuidador, ele vem auxiliar nessas tarefas do cotidiano. Né? Então, ela vem ali auxiliando nos seus cuidados pessoais, nas suas vestimentas, na sua alimentação. Reeducando também, às vezes, não é? Uma maneira, às vezes, como você falou, põe o velcro, mas ele tem que se adaptar, como vai mexer, manusear. Auxiliá-lo em coisas que ele gosta de fazer. Se ele gosta de cozinhar e ele puder, tem que se auxiliar, porque ele começa a ter dificuldade com determinadas coisas, por exemplo, manipular facas, instrumentos cortantes. Então, o cuidador, ele está ali para auxiliar, para ajudar, para que a pessoa consiga manter a sua vida o mais próximo da normalidade. Sim. E aí, mais uma vez, a importância daquele cuidador que tenha o conhecimento do que é a doença de Parkinson e como ele pode auxiliar a pessoa. Que é todo o diferencial, porque senão vai ser mais uma pessoa que desconhece o caso, assim como a maioria das pessoas da família, que às vezes erra, como eu falei até na outra entrevista, a gente erra querendo acertar, mas a gente não sabe, por desconhecimento. E aí põe uma pessoa, mais uma vez, desqualificada, é mais uma pessoa para errar com a criatura. Exatamente, mais uma... uma pessoa para tentar e Exato, tentar. Porque é aquilo que a gente conversou já algumas vezes aqui, é respeitar o ritmo da pessoa. Mas tem que ter o conhecimento para fazer isso, tem que ter a imparcialidade sentimental, emocional, para não descarregar. Aquela mãe que te perturbou, te azucrinou a vida, aí você vai ter que cuidar dessa mãe. Vamos ser sinceros aqui, sem hipocrisia, né? Que a gente sabe que isso acontece sim. Aquelas relações que não eram tão legais na família. E nesse momento você tem que cuidar assim dessa pessoa e você acaba misturando as coisas ali. E um cuidador... Sem ser hipócrita, então, né, Beth? A presença de um cuidador, ele realmente traz uma tranquilidade para a família. Sim. Isso não tem como, porque a família ela pode continuar tendo a vida dela dentro da normalidade, cuidando daquela pessoa. Sim, isenta de emoção e repleta de conhecimento, que é importante. E mantendo a pessoa que tem a necessidade com qualidade de vida, porque a gente está colocando ela como sendo um problema. E não é uma pessoa que está viva, que tem que ser estimulada, que tem que ter qualidade de vida. Que tem que ser feliz. Exatamente. Dentro do seu quadro. E o cuidador, ele vem contribuir muito para isso, porque ele está ali para se dedicar integralmente àquela pessoa. Tá ótimo, mais uma vez, super obrigada. Legal. Vamos agendar outras. Sim, com certeza. Porque eu acho que são assuntos que a gente tem que trazer, sim, para quebrar tabus, porque não adianta a gente esconder o nosso familiar em casa, trancar ele dentro do quarto achando que ali ele está seguro. Porque ele pode até estar seguro de algumas coisas físicas, mas não vai estar feliz, né? Com certeza. Então, eu tenho certeza que ninguém quer isso, mas às vezes faz por falta puramente de conhecimento. Exatamente. Acha que está protegendo o cara, deixando ele no quarto, deitado.
E não, você está contribuindo para que ele piore, Exatamente. piore, né? E fique mais Exatamente. infeliz, na verdade. Com certeza. Muito obrigada mais uma Eu que vez. agradeço, Ana.